Temos mais 5 minutos antes que a gente passe da pregação. Eu quero que você diga ao Senhor: eu vim na congregação de Deus por causa do Senhor. Eu vim aqui para poder ouvir. Eu vim aqui porque tem alguma coisa para poder me explicar. Eu vim aqui porque eu preciso da sua mão. Eu vim aqui porque eu preciso da condição vinda do Senhor. Está inscrito no Espírito só está sobre mim porque me ouve. Para anunciar a boa nova. E tornar-me livre os cativos. Diga assim: torna-me livre. Deus responda a tua situação desta manhã. E Deus que revela ao Senhor que eu vejo dentro de Deus. Só tenho 5 minutos, por favor. Fale agora. Verbalize. Fala Deus palavras. Diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Ora em nome do Senhor Jesus. Eles vieram à presença do Senhor. Eu preciso que eu possa sair de demonstrar por onde a sua vida. Não existe nada que supere. Não existe nada que difícil para mim. Senhor, nós te agradecemos. Nós nos damos por graça nesta manhã, Senhor. Deus de todas as capacidades. Deus da glória. Deus poderoso. Viemos aqui na tua presença. Estranhos que nos recomendava no meio dos santos. Nos recomendava a tua santa esposa.
Vi que estava bem. Mais coisas que estavam bem. Receive os mortos. E enfermos da cura. E milagre as pessoas. E Luísa não foi do corpo. Em nome que está acima de todos os nomes. O nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Aclamamos o Senhor Jesus Cristo. Aclamemos o Senhor Jesus Cristo. Aclamamos o Senhor Jesus Cristo. Aclamemos o Senhor Jesus Cristo. Se houver uma cadeira vazia na tua frente, por favor, ocupe a cadeira para que os irmãos que virão depois venham sentar nas cadeiras. Se há uma cadeira vazia na tua frente, ocupa aquela cadeira. Aqui nós não temos aqui cadeiras chamando de irmãos. Também não quero citar os irmãos, por favor, você mesmo consigo. Ocupem pelas cadeiras. Se há uma cadeira vazia na tua frente, ocupa. Eu falei, os irmãos se moveram sem nenhum problema, mas não vai não. Para que os irmãos que vierem depois venham ocupar as cadeiras de trás, por favor, não quero fazer esse exercício, fazer levantar as mamães. Mamães, vamos ouvir, por favor. Faço esse exercício de mamães para que tomem cadeiras de frente. C'est simple. Se há uma cadeira vazia, ocupa a cadeira vazia que está na tua frente. É uma questão de ordem. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. Anotemos já livro de João capítulo 11, versículo 47 a 48. Daniel chapitre 7, verset 6 à 12. E anotemos também Daniel capítulo 7, versículo 6 a 12. Vous notez déjà Actes Apôtres chapitre 21, verset 27 à 28. Também anotemos Atos Apôstolos capítulo 21, versículo 27 a 28. Vous notez déjà. Também anotemos Exode chapitre 13, verset 18, puis au verset 20. Êxodo capítulo 13, versículo 18 a 20. E quero eu repetir o texto hoje. Porque quero aqui colocar fim sobre este ponto para que na terça-feira comecemos a dar a explicação sobre a lei. Josué capítulo 1, verset 7 a 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Josué capítulo 1, versículo 7 a 9, leio em nome do Senhor Jesus Cristo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Leio em nome do Senhor Jesus Cristo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Leio em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage. Esforça-te, bom, e tenha bom ânimo. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite les jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Ah, c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Ne deixe pas donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Não te mandei eu, esforça-te e com ânimo. Ne te fais point et ne te commande point. Não pares com mente espantes. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Que o Senhor essa explicação na leitura. E que o Senhor abençoe a explicação da leitura. E que o Senhor abençoe a todos os santos que se encontram aqui nesta manhã. Também que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão no live. Também que o Senhor abençoe a todos os irmãos que vão nos acompanhar através dos áudios e que Deus nos abençoe. E a nossa felicidade é sabermos que Deus protegeu todos nós e permitiu a nossa reunião hoje. Porque o poeta disse que o homem não é o dono do seu corpo para poder o reter. O irmão Paulo vai explicar dizendo: o ser movimento de existência vem de Deus. Nós estamos aqui porque são dias que nós quisemos estar. Exatamente parce que tout ça la dieta, la régime, nous avons eu communauté, nous avons difficile, ma fout à nous avons la milité, mais là parce que le Seigneur est arrivé que nous avons vu jusqu'aujourd'hui. Exatamente, nós não estamos aqui porque nós cumprimos o regime alimentar, cuidamos em termos alimentares, nós estamos aqui porque Deus quis que nós quisemos estar. Ce qu'on a compris, il y a toujours besoin de merci parce que nous avons champion de vie. Mais ça peut regarder en vie parce que lui-même a été gardé. Se a gente acorda, temos que dizer sempre obrigado a Deus, porque ninguém aqui é campeão em vida. Simplesmente achamos graça na presença do Senhor. Por enquanto, a televisão, por enquanto, o amor de Deus é quem nos protegeu e o amor de Deus fez com que a gente sejamos o que nós somos. Hoje eu vou para 143. E estamos a tocar um sistema que diz que transformamos nosso lugar na nossa nação. E estamos a tocar sobre a Roma da profecia. Mas por enquanto estamos a colocar base sobre 3 coisas sagradas ligadas aos olhos dos judeus. Já falamos sobre o povo, agora estamos a voltar sobre a lei. Era supostamente eu começar a explicar em profundeza a lei hoje. Mas acho que poderemos começar a explicar sobre a lei na terça-feira. Exatamente, pretendi eu hoje comecemos a abordar o Levítico, número de Deuteronômio, em poucos tempos, não porque não vou aprofundar, porque não teremos tempo, e hoje estaremos aqui a desmistificar sobre os 3 livros. E hoje, primeiramente, vou começar no ensinamento, depois vou lá chegar onde o irmão está me espera. Eu estou a vos explicar sobre as profecias ocultas sobre os 5 livros que Moisés escreveu. Irmão, vou devolver. Eu estou a pedir a vossa atenção, por favor. La vie éternelle est venue la connaissance de la vérité. A vida eterna está sempre no conhecimento da verdade. No livro de João 17 diz que a vida eterna é que te conheçam tu, o único verdadeiro Deus. Vous devez aimer la connaissance parce que la connaissance nós temos que amar o conhecimento. O conhecimento é o cumprimento desse tempo. E é a promessa desse tempo. A Escritura diz que no tempo do fim eles irão ler e o conhecimento aumentará. Sim, o conhecimento é que faz com que nós conservemos a profundeza, o comprimento, a altura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a identidade da Assembleia do Santo é o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua profundeza. Même si nous allons vous exhorter, comme exhorter dans la profondeur, même si côté à le miracle, côté à la profondeur, mais à un moment sur côté à et pour que ça va dans la groupe de
prière, dans la pentecôtiste, puis la patrouille à la banda. Exatamente. Mesmo se nós temos que exortar, iremos vos exortar na profundeza. Se é para ensinar, vamos nos ensinar na profundeza. E tudo quanto a gente aqui tiver a dizer, iremos pregar de forma diferente de gente de fora. E isso é uma campanha para a banda, mas somos assim de todos. A minha irmã, quelque part, ali pour vous, et puis ça va aller dans les mystères du royaume. C'est le seul temps que nous expliquons la campagne en profondeur. C'est parce que à Gigène dit dans le royaume. Si on est dans le royaume, et ça l'explication des choses que l'Éternel te donne, ça va comme le Amém. Jesus Cristo falava em parábola nos homens de fora, mas quando pegava os seus discípulos, entrava em casa e explicava as parábolas, porque disse: a vós nos foi dado a capacidade de compreender o mistério do reino, para dizer, a partir do momento que não tenho oportunidade de poder ouvir a explicação, é porque o reino também foi dado a você. Sansão disse claramente: aquilo que eu disse ao meu pai e à minha mãe, só que aquilo que ele não disse ao pai e à mãe, ele revelou à sua mulher. A mulher tem a capacidade de entrar no coração do homem e poder pegar aquilo que o pai e a mãe não conseguiram ter. Eu tenho aqui um texto, não sei se vou encontrar o texto. Eu não sei se vou encontrar esse texto do homem. Há um texto do homem. É um texto lindo dela. Efésios capítulo 3. Estou no livro de Efésios capítulo 3. A partir do primeiro versículo, e vou dizendo: Amém. Leia o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ler o primeiro versículo do terceiro e depois vou pular para o versículo 3. La preuve avec eux, on va passer de la mort à la vie. Et ça, explication macabo. On a l'explication. Et on bat là pour les formol. Et on bat là pour les gadilogos. Et on bat là pour les macabomassa. Exatamente o que está escrito no certo lugar, que se Deus quisesse que a gente conhece, não ia nos revelar isto. Quer dizer, a revelação, a explicação irá te proteger mais do que os produtos químicos colocados na pessoa morta. Exatamente, todos esses produtos químicos irão proteger ao corpo por um certo tempo, mas depois isso irá terminar. Eu vou viver na eternidade. Mas a alma mergulhada pela palavra, pelo Evangelho eterno, irá viver até a eternidade. Quer o conhecimento, pois o conhecimento irá o proteger até o trono. Irmãos, exatamente, nós somos contra aquela gente que diz: vocês só amam o conhecimento, não amam a doutrina. Quem vos disse que a doutrina anda em contraste com o conhecimento? Ça c'est un langage de l'extérieur, un langage importé, un langage de groupe de prière, un langage pentecôtiste, un langage qui n'a pas sa place dans une église de saints. Exatamente, esta linguagem é uma linguagem de fora, exportada, estrangeira, que não tem lugar na Assembleia dos Santos. Isso não vai morrer. Nós temos dito: a pessoa que toca os instrumentos da vida tem como 3 critérios. Ele deve ter um fôlego que deve soar, tocar trombeta. Tem a força que tem que tocar assim. Batuque tem força. Também tem que ter inteligência para poder tocar a harpa. Se você não cumprir esses critérios, não poderá estar entre as pessoas que tocam os instrumentos da vida.
O Evangelho eterno é sim os instrumentos da vida, na qual a pessoa que devia tocar deve ter a força, a inteligência, efetivamente para poder começar a tocar, senão volta atrás. Leia não, Senhor Jesus Cristo, Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo por vós. O prisioneiro de Cristo por vós, gentios. Se é que tendes ouvido a disposição da graça de Deus, se realmente vós tendes compreendido a maneira da graça de viver de Deus, como é que Deus foi concedido? Versículo 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, si lequel je viens d'écrire en quelques mots. Como foi este mistério manifestado pela revelação de uma cima, em poucos nos escrevi. Eu disse que através da revelação de Deus foi concedido este mistério e é para transmitir em pequenas linhas isto aos irmãos. Exatamente. Aí nós somos contra toda aquela gente que diz: não, porque se eu estiver a pregar e não Paulo entrar, vai sentar na cadeira, vai ter que ouvir. Irmãos, não sei se tem que conseguir vocês verem. Todos nós hoje somos públicos do Paulo, pessoas que o Paulo ensinou, somos timões do Paulo, filhos do Paulo. Hoje, para nós pregarmos o que nós pregamos, é porque esse irmão teve a graça e revelou-nos, escreveu-nos muita coisa. A pessoa que pergunta dizendo que ele bebeu água numa rocha espiritual que seguia. Uma coisa que Moisés não escreveu. Uma coisa que Moisés não escreveu. Mas irmão Paulo viu uma rocha espiritual que seguia. E aquela rocha era Cristo. E você quer como uma rocha que tinha perna para caminhar, ia tomar jeito de som. Mas esse irmão Deus fez graça. Ele disse: ele disse que eles atravessaram o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho era a figura do batismo. O irmão pegou dizendo que toda criança explica a divindade de Deus. Exatamente, para dizer hoje, se tivermos a oportunidade de pregarmos sobre hipopótamo, coruja, crocodilo, leão, serpente, é porque nós tivemos a luz através do nosso pai, irmão Paulo, de nos revelar aquilo. Versículo 4. Pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Quer dizer, quando vocês lerem, poderão compreender a compreensão que eu tenho sobre a pessoa de Cristo Jesus. O Senhor ilumina o coração dos nossos corações. Para efetivamente a gente possa compreender a profundeza que nós colocamos no céu. Irmãos, exatamente, são eles que obtiveram a missão de Cristo de irem colher um campo que eles semearam e eles colheram e vieram nos dar.
E eles não pregavam baseando-se em Mateus, Lucas, João, Efésios, não. Eles pegavam os rolos da lei e davam explicação e chegou até nós. Versículo 9 a 10, Efésios 3 sempre. Et mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos teve oculto em Deus. Para dar à luz as coisas ocultas desde os tempos antigos. Agora, ouça o versículo aumenta azeite. Versículo 10. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Para que agora para a igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. A mesma autoridade, a dominação, mas o passo agora vai fazer a igreja, mas bomba, me tocou aí, é isso que os principados e potestades saibam através da igreja, efetivamente, os mistérios ocultos de Deus. Deus havia feito isso para que a tua linguagem seja diferente deles. A tua forma de ver seja diferente da forma deles de ver. A tua forma de caminhar seja diferente da forma deles. Jesus Cristo disse que o homem caminha na luz, ele não tropeça. Ora, na realidade, a verdadeira luz não é simplesmente a verdadeira luz é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. O cantor disse que a tua palavra é uma lâmpada e a luz. Para dizer, em todo lugar onde há a explicação da palavra, lá se encontra a luz. E se estiver a caminhar na luz, dentro da clareza, em um dia você poderá tropeçar. Falando claramente, a igreja que passa o tempo da noite, porque a noite avançou e o dia chega. A igreja não tropeçará e nem cairá. Nenhum dia a igreja irá tropeçar, porque a luz que ilumina a igreja não irá permitir que a igreja tropece. Espera, vou acrescentar outro texto. Je te prépare pour des bonnes choses. Il y a une viande, il faut lire la eu estou a me preparar para boas coisas. Há um alimento, uma grande carne que você deve comer. Aqui nós estamos aqui a dar o prato de entrada. Depois haverá carnes para nós nos alimentar. Peguemos o livro de Eclesiastes capítulo 8. Veja o que o poeta escreveu. Estou no versículo 4. Leia o nome do Senhor Jesus. Amém. Porque a palavra do rei tem poder. Porque a palavra do rei tem poder. Para dizer, quando o rei fala, há um poder nas suas palavras. Tudo isso estava a ser dito para poder nos explicar o verdadeiro rei. É por isso que os irmãos que vieram do Oriente, que seriam extremos, quando chegaram, perguntaram: onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? Do Oriente.
l'étoile. Lá onde o rei dos judeus nasce, a pessoa que conduz os homens são uma estrela. Et si quand les juifs montent à Maca, Lá onde o rei dos judeus on a nasce, son berger, comme il y a un ange. a pessoa que conversa com os pastores são nome um anjo. Si on monte à la monté, son l'étoile, on a un ange. Para dizer, você não pode pregar isso se você não for uma estrela ou um anjo. Le roi des juifs, c'est un céleste. Como o rei dos judeus não ser celestial, a pessoa que tinha que explicar e interpretá-lo também deve ser um ser celeste. Não só entender. A pessoa que está nascendo vê os seus. Também o que irá introduzir também vai os seus. O que vai falar deve ser uma criatura dos seus. Histoire de la Bible, géographie de Lévitique, pour la pensée prophétique de Lévitique, de l'Exode, de Deutéronome, de Daniel. Parce que le trône de Madelete, il faut créer une créature d'en haut pour se rassembler à Madelete. Exatamente. Porque a palavra de Deus não é obtida nas escolas das formações. Nós até podemos fazer formações para aprendermos sobre a geografia bíblica, do Levítico, do Êxodo, compreendemos aquela situação histórica da geografia. Mas a compreensão profética desses textos é preciso que o próprio Deus o revele. L'art de Dieu s'exprimer, l'art de Dieu parler, mais bien parler, ce n'est pas articuler le verbe et le mot, le terme. Bien parler signifie bien expliquer les Écritures. Exatamente, até podemos pregar homenêutica, pregar em tudo isso aqui, ou a arte também falar, mas só que a arte para explicar as escrituras é preciso que venha do alto. Sim, pai. Toda a matéria altera, mas il a une langue embaraçante. Exatamente, nós temos muitos pregadores a pregarem, mas quando tiver a ouvir, você nota que ele tem, a sua língua é pesada, é como um mudo, não consegue falar nada. Je suis docteur en théologie. Você só simplesmente irá ouvir, não, a pessoa que eu estou em teologia, J'ai fait des grandes études. fiz muitos estudos. Je prêchais dans une conférence aux États-Unis. Um dia eu estava pregando numa conferência nos Estados Unidos. Vous savez comme nous, dans notre diplôme, Não porque nós, nas nossas diplomas, je suis en train d'expliquer l'eschatologie. também posso entrar explicando a escatologia, Parce que vous savez qu'en grec, porque em grego, si vous avez la connaissance de dire en grec, só que o homem pensa, se tiver a dizer grego, si vous avez dire, vous faites en hébreu. hoje quando ele tiver a dizer em Et hebreu, là, on va dire en portugais. ele começa a dizer em português. Et là, on va dire en chiluba. Et là, on va dire en kikongo. É como se ele tiver a dizer em Chiluba e Congo. Mais je vais vous dire, frère. É verdade, Si irmão. la langue de Dieu était la langue hébraïque, Se a língua não fosse a les língua hebraica, Hébreux allaient bien appréhender les choses de Dieu. os hebreus iam melhor compreender os assuntos que Mais vêm. malheureusement, A palavra pregada na língua deles, eles não compreenderam. Exatamente, isso poeta diz que a palavra do rei tem poder. Os discípulos viram Jesus Cristo. Sendo que esta palavra como disse. Então ele aí está confirmando que o rei pelo qual a sua palavra tem poder é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então quem será salvo? Se o assunto tornou assim, quem será salvo? Então se as palavras de Deus continuarem duras, ninguém será salvo. Para dizer Deus que esse negócio era tão duro, não poderia dar a salvação. Deus de Sinai dentro de Sião para dar a explicação. Porque há certos irmãos a pregarem, você irá ouvir um bom português, um bom francês, um bom inglês, mas não há um ensinamento. Agora tem pessoas que são amantes
um bom vocabulário. O irmão sabe empregar os termos. É muito bom em utilizar frases, figuras, estilos. E o homem gosta disso. Só que não há palavra de Deus. Só que o que está escrito, para que torne vida, é verdade, para que isso torne vida, é preciso que nós tomemos como sação, não com a espada, mas com as mãos, rasgamos e damos a vida. Exatamente. Se eles explicaram os assuntos divinos, é porque eles também são divinos. É por isso que aquele que subiu é a mesma pessoa que tem que conjugar o verbo descer. Deve pegar homens na terra e levá-los na montanha, porque o segredo foi revelado lá. O conselho foi feito lá. O conselho dos ministros foi feito lá. Espere. Quando aconteceu o conselho dos ministros, o chefe do governo, e especial de toda a gente, a pessoa do Senhor Jesus, deu um programa. Você é profeta. Quando ele dizer, o evangelista também está ouvindo. Só que ele disse, você ouviu a tua parte. Foi doutor. Você é doutor. Vai começar a detalhar. É por isso que vou te dar a promessa, vou voltar a pregar sobre isso. A ordem da igreja e na igreja tem uma outra leitura sobre o mistério. Eu tenho uma outra leitura sobre o ministério. Exatamente, nós temos uma outra leitura do ministério, e quando nós explicamos isso, podemos compreender. Muita gente que se trata de ministros, ou que colocaram a mão, se você tiver ouvido, totalmente diferente dos ministros quando se falam. Irmãos do Senhor, pega o teu ministério, faça isso em relação a Cristo, irás compreender quem você é. Note. Quando terminou com o doutor, pegou o pastor, falou com ele. Aí o apóstolo estava fazendo aí. Depois ele não pegou o apóstolo e disse: doutor, como está ouvindo? Também quando pegou o evangelista, todo mundo ouviu. Estou dizendo com muita clareza: o ministro deve saber tudo. O ministro prega tudo. Só que tem limites. Mesmo na lei humana, se haver o conselho do ministro, o ministro é ouviu o que foi dito sobre o ministro da finança, ouviu o que o ministro do transporte disse, o ministro do transporte também ouviu sobre a questão dos saúde. Mas só não tem ministro da finança. Mas a verdade, o ministre peut-être apprend à avoir quelques minutes. Si vous avez une question, là, vous pouvez voir ça avec mon collègue du ministère de la Finance. Et la finance a édité. Exatamente. Mesmo na forma humana, esses ministros conhecem as informações dos outros ministérios. Só que, enquanto ao exercício, o ministro do transporte irá limitar-se na sua área e explicar o que lhe compete. Mas se você tiver a perguntar sobre alguma coisa ligada ao outro ministério, por exemplo, da finança, pode até te explicar um ponto, mas em profundeza irá te dizer, vai até o ministro da finança e vai te explicar melhor. Como é que você irá compreender aqueles que se fizeram isso? Como é que você não é a sumba? Parce que a sumba de
Exatamente, com aqueles compraram cabritos, compraram fatos, ofereceram, deram dinheiro para comprar o ministério. E você irá cumprir. O ministério comprado será totalmente diferente daquele que foi vencido. Que ministério está permitido para esse la chaîne mais ministère de la force plus que ministère de la force, plus que ministère de la casse, mais le ministère de plus qu'à l'Okola, avant qu'on s'arrête de critiquer. Dans l'Apocalypse chapitre 26, dans l'oubli. Exatamente, Caleb havia dito, eu ainda tenho a força, a capacidade de entrar e de sair da mesma forma que eu entrava e saía quando era jovem. Não importa que quando tivesse 80 anos, ainda tinha a capacidade de entrar e sair. Para dizer, o ministro, ele não envelhece, ele estava sempre a renovar-se em todo momento. Não porque aquele ministro esquece-se dos versículos, quanto mais esquecer, mais versículos está a esquecer. Ah não, porque Apocalipse capítulo 28. As mamães têm problema que tiveram muitas dúvidas. Ah, Senhor. Diz que chorar é vosso avô, é vosso justiça. Irmãos, os assuntos divinos, nós não podemos brincar com a nossa salvação. Veja, mesmo nós que vos pregamos, se saímos do ensinamento, la porte est grandement ouverte, allez-y chercher. Là où l'évangile est terminé, prêcher dans la fidélité. Ne restez pas ici pour tomber ça dans la manif de Yoana. Au bout du manif de Yoana, on met ça dans la manif de Nangaï, on met ça dans le manif de Foyo, et bien Yoana, Nani Ferro. Exatamente, se não tiver adotado que nós nos justiamos e tiver a falar comigo e eu não lhe ouvir, não entender, irmãos, a porta está aberta, podem sair. Você não pode vir na igreja porque você se acostumou com o pregador. Ah não, porque eu gosto muito da barba do doutor, aquela barba branca, ou não sei o quê. Você até pode se acostumar comigo. Se eu tiver que levar no caminho certo, você pode parar no inferno. Eu quero que a gente compreenda. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Irmão, por isso. Il a pris l'intérêt de sauver le monde par la folie de la prédication. Quand la prédication ne correspond plus au salut, mon frère, quelque chose de prédicateur, dit qu'il y ait l'aucun sinalité au salut, reste là pour ton salut. Exatamente, irmão, para você está dizendo. Agradou a Deus salvar o mundo através da loucura da pregação. Quando a pregação não está a trazer a salvação, irmãos, vamos saímos mesmo. Os como é que iremos saber, conhecê-los? Muitos pregam, ou são pastores. Ah, não, porque o assunto de Apocalipse nós não diz. Espera o profeta vai vir. Irmãos, todo ministro prega tudo. Só que no algo que Deus o levou, ele não irá falá-lo tendo em conta o próprio especialista. Mas posso falar sobre o céu? Não sou profeta. Posso falar determinados pontos proféticos e poderás falar alguns pontos proféticos. Aqui fala com a nome de homem de Deus. Nunca tive a ansiedade de dizer que eu mudou o ministério. Porque Deus caminha 12 vezes. Deus sempre manda 2 capôs. Porque em um Deus manifesta 2. Ele enviava o discípulo 12 e 2. Há o principal, há o que acompanha.
Mas não confunda o principal que acompanha. Au cas contraire, nous sommes dans la magie des 4 prophètes. À dire la c'est nous prophètes. Alors, surtout, nous allons changer. Et quand on change, on va s'éloigner de l'originalité. Mais la macabre va tomber à Caso contrário, quando toda a gente pegar Mateus 24 torna profeta, Apocalipse 2 torna profeta, e poderemos estar mudando, mas quando você está mudando, está invertendo as coisas. E o cara Escutem. não é evangelista. Porque eu sou evangelista. E dizem, eu sou evangelista, não me obrigue a dar muita profundeza nas escrituras. Eu me limito em Mateus, me limito em João, depois citação de alguns versículos e vamos entrar no fire. Esse foi o evangelista do grupo de oração, não me obrigue. Conseil des ministres, au Mona, au Yoka, au Simba, au Pataja. Il y a un autre. Attends, qui va profondeur de sauter. Sous la grâce, sous qui l'autre vient de compétir. Exatamente. Você estava no conselho dos ministros, ouviste e viste. Então traga, mesmo se não vais aprofundar, tá tendo em conta o seu limite. Nós vamos ler Eclesiastes 4, 8, verset 4. Voltemos aqui. Parce que la parole du roi est puissante. Porque a palavra do rei tem poder. Et qui lui dira, que fais-tu? E quem lhe dirá, que faz? Quem poderá o limitar? Quem poderá proibir o rei para fazer alguma coisa? Quem poderá interditar a Jesus Cristo de fazer os assuntos de Deus? Empêcher la parole du roi et du matin. Et comment rater? Mais la parole du roi est arrivée jusqu'ici. Os judeus haviam feito tudo para impedirem a palavra de Deus para não sair, para não chegar até aqui, mas a palavra de Deus com o seu poder chegou. Les gâteaux de la tombe, exatamente, é por isso que nós dizemos, aqueles irmãos que dizem de forma equivocada que as primeiras pessoas que divulgaram sobre a notícia da ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo eram os mulheres dizendo mentira, pois o texto diz isso. As primeiras pessoas que tiveram contato com a ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo são os oficiais que protegiam o túmulo ou a sepultura, mas só que os interditaram para não efetivamente falarem. E quero hoje dar a explicação daquilo que estava oculta naquilo. Quando pegaram os oficiais, colocarem no túmulo para proteger a caverna, é porque Deus tinha vontade de repetir Daniel capítulo 3. Para dizer, aquela pedra que vocês, muita gente uniram para poderem colocar, Deus ele mesmo poderá tirar. Para dizer os homens de Deus têm poder e nada poderá prender o Evangelho. Para isso, vocês prenderam a mim, Paulo, mas não prenderam o Evangelho. Os oficiais da também são toda aquela gente que eu compro também tem Bíblia. Também tem efetivamente suas famílias. Tem seus fatos ternos. Tem uma pele vermelha. E tem suas formas. Mas são oficiais guardando a sepultura. Eles não querem com que Jesus saia da sepultura. Será que vocês creem que as escrituras são como sepulturas? Quando nós explicamos os textos, é como se tivéssemos a ressuscitado de Jesus. Como eles não explicam, pegam as coisas de forma bruta, é como se tivessem impedirem a ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo Jesus saiu. Porque querendo como não, a pedra deve sair. Só que a pedra ao sair,
É por isso que é necessário que as mulheres vejam, ouçam e confessem. Para dizer, para você pregar Jesus, temos que ter uma relação com Ele. Não estou entendendo. Não, porque elas são mulheres. Ele não precisa de guardiões, por isso são mulheres. Ele precisa do coração que ama o Senhor. Pois o coração que ama o Senhor confessa o Senhor. A Assembleia de Santo é a mulher. Então, aquele que restam lá são guardiões da sepultura. Il faut beaucoup parler pour ce voyage. Il faut démontrer que Christ est parle. Voyez que ceux qui désirent maman não vai dizer, exatamente, nós não somos como aqueles que dizem, não, porque nós não podemos pregar isso, porque alguns irmãos vão fugir da igreja, não podemos pregar aquilo, porque algumas irmãs vão fugir da igreja. Aí o pastor vai dizer ao moderador, tem que temperar, tem que colocar algumas linguagens suaves, não pode pregar muito sobre o pecado, não pode falar muito sobre a segunda mulher, porque é uma coisa incorreta, aquelas que vão fugir, a fulana que ouviu e não vai parar de vir da igreja, tudo isso. Sim, hoje, a pregação do arrependimento está se procurando. Hoje na igreja não há a pregação da conversão. Exatamente. Hoje já não há um ensinamento do arrependimento. Hoje limitaram-se a falar de bênção. Porque Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer aquilo. Retiraram o ensinamento do arrependimento. Agora a questão é, esta pessoa que você vai pregar bênção, uma pessoa incrédula, uma pessoa prostituta, uma pessoa adúltera, uma pessoa fofoqueira, Deus vai abençoar para ir onde? Começando em Jesus Cristo, até ao último pregador de Deus que a pregação do arrependimento será a pregação, o ensinamento mais importante de todos os homens. Porque é uma condição sine qua non para você herdar o reino. Se você não se arrepender, não converter-se, não tem como você herdar o reino. Hoje nós nos alegramos muito a igreja cheia. Mas a questão é, no meio de toda a multidão, quantos no meio de toda essa gente que grita amém, amém, temos quantos filhos de Deus? Uma geração pecadora como essa. L'objectif de la Mongo, Mituka, voyage, Colata, allez, exatamente, uma geração que converteram a palavra de Deus, menosprezaram, minimizaram o Evangelho, limitaram tudo em questão de bênção, até o ponto de pastor se vangloriar os bens que ele tem, até o ponto de gloriar a pele. Não, sim, isso não é Senhor. É a opinião do Dr. Maurício. E fala isso para toda a gente. Eu não falo isso para toda a gente, falo isso para pessoas. Os servos de Deus que estão lá sentados. E a maior parte deles são filhos do Dr. Maurício. Eu conheço o dom de Deus. No dia que eles vão se papular, vão lhes expulsar. Sim, pai.
Jesus. C'est cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que Et crê. l'autre premier ministère de la mission, c'est la rigueur. A coisa que edificou o nosso ministério é o Et rigor. l'autre enseigne aux gens ils ont un impact. Et la visibilité, c'est la rigueur. A coisa que fez com que hoje ainda tem impacto e visibilidade é o Mais rigor. le Seigneur me traite dans toute sa rigueur si je ne fais pas ça. O Senhor me trata de todo o seu rigor se eu não fazer isto. Mais venez, vous allez dire, je le ferai. Mas assim como o Senhor me conhece, eu vou fazer. Eu conheço todo de prato de cabeceira de Deus. Em tentar clarear a pele. Saiba que eu vou lhe expulsar. Fala a verdade. Faça o que você não fazer. Procura a tua escritura. Aqui no hoje. Exatamente, o nosso servo deve respeitar o dom de pele que Deus lhe deu. Não aqui para curar da questão. Exatamente, uma pessoa que se exala mudar o seu dom de pele, também tem a probabilidade de começar a tentar mudar o evangelho e o dom de pele de Jesus. Eu não recuso que sejamos belos e lindos. Eu não recuso que sejamos degradados. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter cremos, tendo em conta o dom que nós aprendemos que tem cremos. Também não estou a negar que eu não tenho a precisar de cremos. Ces jours-là, au premier moment, on y va, allez-y dans ces églises-là, là où les gens sont contents de voir parce que à ce maille, voilà d'abord on est surpris de voir que ça a dit sur le machine. Exatamente. Mas o servo que Cesará tentar clarear o seu tom de pele, porque eu conheço o tom de pele de cada servo aqui do Hoje Arena. O servo que Cesará tentar mudar o seu tom de pele, eu vou lhe expulsar e vai dizer o que você vai querer dizer lá fora. Nós não somos aquelas igrejas na qual o pastor clareia a pele e os crentes começam a dizer: é muita bênção do nosso pastor. Aqui não. O exemplo deve começar aqui. E você deve segui-lo. Somos abençoados. Exatamente. Mesmo se os irmãos se irritarem, ficarem nervosos, podem se irritar. Eu não quero saber. Eu vou dirigir as minhas armas mediante a todos os oficiais que guardam a sepultura. Os irmãos não sabem que quando vocês clareiam a pele, mudam todo o vosso pele, maquiagem de forma exagerada, vocês tornam uma outra pessoa. Eu me disse, não, por quando viajei. Exatamente. Alguns dizem, não, porque viajei. Você só viajou uma semana. E também só viajou uma vez na sua vida. Mas por quê? Quero avançar aí rapidamente. Versículo 5. Celui qui enseigne les commandements ne connaît pas des choses mauvaises. Aquele que observa os mandamentos não conhece coisas boas. Aquele que observa os mandamentos não conhece coisas boas. Não cai no mal. Você está caindo no mal porque não guarda a palavra. Não guarda a palavra. Dans son église, les autres c'est que la femme peut aussi prêcher, la femme peut commencer aussi à interpréter dans l'église de cette Yamino, na outra da terra. Exatamente, porque alguém que conserva os mandamentos não pode recuar para dizer que não podemos deixar com que a mulher fale, a mulher pregue, a mulher não sei o que, interprete. Pode até ser na vossa congregação, mas aqui no hoje ainda não. Na
l'ultima pantalone per dire, ah, il a che faccio sentire, se ne dà tutti la sapere se la quello di là, a toccare l'ente a contere a io, sai ma poi va l'ultimo campo. É exatamente, mesmo naquelas congregações, depois as pessoas começam a dizer, ah não, porque usar a casa do irmão é só pudor. Eu estou a procurar uma casa que tem pudor, às vezes eu sou muito curioso, dentro das Santo, a maneira por qual nós estamos a pregar, se os apóstolos ressuscitarem, vão explantar, tendo em conta como é que nós invertemos o ensinamento. Não. Sim, pai. Quando não tem naquela igreja, aqui não observou ainda na igreja. Exatamente, os que usam calça aqui não vai lá. Vi as irmãs como é que usavam calça nos homens. E eu não conseguia levantar meu rosto. E o que é mais grave, colocaram as irmãs na nossa frente só passar. Irmãos, pois não vais interditar o olho a não ver. Irmãos, as irmãs devem saber que o vosso corpo foi feita para ser guardada, conservada, velada. Vocês sabem que a velada não pode ser revelada a todo momento. Uma indumentária impúdica, acompanhada com uma música impúdica, e está gerando impudicitade no meio. Como eu não estava conseguindo, eu disse, não, vamos sair daqui e vou andar. Do jeito que eu ouvi as irmãs, eu disse, não vou cuidar. Je parle comme serviteur de Dieu. Fala como servo de Deus. Notre souci c'est votre salut. A nossa preocupação é sobre a vossa salvação. Exatamente, não vem aqui dizer, ah não, porque me mostra na Bíblia onde interditaram a não usar em casa. Não vem aqui porque eu não faço nada. Aqui no hoje a casa não vai entrar. Il y a beaucoup de nationalités qui sont ici dans la doctrine. Les femmes vont avoir des bijoux, vont avoir des mèches, vont avoir des rouge, il y a jaune, il y a noir, il y a chocolat. Les pasteurs qui sont ici, nous, on a besoin de femmes, des frères, des sœurs qui sont devenus la parole. Amém. Exatamente. Vocês aqui podem querer ir naquelas igrejas onde os pastores tornaram frágil, eles degriniam a doutrina, aceitam que as irmãs colocam postiço preto, vermelho, na cabeça amarelo, brinco, não sei o que, toda aquela coisa, podem usar casco, não. Vão naquela congregação, aqui no Ogenta, nós não suportamos, não vamos permitir. Exatamente. Vamos visitar algumas assembleias, você vai pensar que estás numa feira. Eles têm mais preocupação de terem muitos crentes na igreja. Já não têm a preocupação de pregarem a doutrina dos apóstolos. Pelo menos que o sol no fundamento permanece. Com a palavra que irá servir de célula. O Senhor conhece os filhos. E se alguém fala em nome do Senhor, que se afaste de iniquidade. Exatamente, com as nossas irmãs que vão fazendo vídeos no TikTok, com aquelas músicas de lá fora. Felizmente eu ainda não te apanhei. Se eu te apanhei, irmã, eu vou trazer aqui a igreja e a irmã vai dançar lá como nós estávamos no TikTok. La finalité, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas les offrandes. Vous êtes notre couronne, c'est moi de présenter devant le Seigneur sans tâche, ni rime, ni rime. Exatamente. O pregador que se alegra ver o irmão ou a irmã no mal, no pecado, é porque esse pregador não conhece efetivamente a obra que está a fazer. Porque a nossa preocupação não é o vosso dízimo, não é a vossa oferta. A nossa preocupação
é que vos apresentamos mediante o Senhor, sem mancha, sem ruga e sem nada de semelhante. Vou tentar aqui. E o coração do santo conhece todo o julgamento. Quando a gente sabe, depois eu tenho. Também porque haverá um julgamento. Querendo como não, consolar-se como não, saiba que haverá um julgamento. Isso era a porta de entrada. Agora quero vos dar a cara. Irmão Rodrigo, vamos no quarto. Aqui era a porta de entrada, agora vamos para cá. Vou fazer aqui um resumo. Na terça-feira não falo porque vamos começar a falar sobre a lei. Ah, não, porque ele não tropeçou porque usa a casa. Tropece. Vou tropeçar. Veja. Algumas coisas que vocês costumam ver nas obras da Assembleia do Santo não estão aqui. Com aquelas Assembleias que mandam os filhos à vez. Mais si vous continuez dans le catholicisme là, exatamente esse hábito de começar a colocar os anéis. Eu quero ver numa Assembleia do Santo colocar também os anéis nas camisas. Aí poderei dizer, não, voltaram às Escrituras. Como vocês permaneceram na ideologia católica, então eu vou continuar a ligar. Ah, não, porque lá está começando. Lá, aqui não. Aqui não. Lá fora pode ser, mas aqui não. Porque há certas coisas que aqui em breve não conta isso. Au nom de la fête, au nom de l'Ibala, au nom de votre. Parce que nous pensons à Dieu. Et l'homme maintenant Israël va levar o sacrifício de la fête. Exatamente, porque muita coisa nós vamos interligar. Porque em nome da festa, em nome da felicidade, nós não podemos esquecer que em Israel eles entraram comendo carnes dedicadas aos ídolos. O que eu fiz? Era festa. Ou será não? Espera. Era uma festa, não casse. Como nós irmão Cássio. Aquela foto não vai dizer que a foto não se comete na boca. O irmão Cássio colocou algumas fotos nas notícias. Pensou que nós estamos para os países. Não. E eles já têm classe que eles são baratos. Tem pessoas que pensam que nós não casamos. Não, eu agradeço muito ao servo de Deus que estava na época que eu casei. Assim como nós estamos na igreja, ao sairmos tiramos fotos, as nossas fotografias estão aqui hoje. Hoje eu remercio por vocês vão ter vocês não vão ver nem brincos, nem fios, e eu agradeço muito aquele servo de Deus por o rigor deles. Irmão Cássio, isso é assim. Irmão Cássio tem escrito pai, doutrina. Aqui você nos revela a doutrina, lá fora fizeste uma coisa contrária à doutrina. Na minha visão, há 150 fotos na ou como exatamente, eu posso te mostrar 150 fotos minhas do casamento, não vais ver o que vocês fizeram. É isso mesmo, a maquiagem. Eles só dizem maquiagem. Como é possível vocês aceitaram colocarem unhas tipo bombas? Irmãos, vejam primeiro os recapitas. As recapitas o pertencem para o seu pai. Jamais você dá influência para a administração do doutrina. Mesmo o outro casamento permanece o mesmo. Vão ver os muçulmanos. Mesmo na Europa. Mesmo o calor
Mas como é possível uma irmã da Assembleia do Santo usar roupas transparentes e com todo o corpo decotes e vendo a saia, o vestido que ela usou, você pergunta, onde está a doutrina? Exatamente. E hoje, daqui a pouco, em breve, porque é por isso que eu não vou nas vossas festas. Como é possível eu vir na tua festa e colocar em música do família? Preparei-vos. Exatamente. Então, quando vocês têm feito isso lá fora, ouvindo músicas do família lá fora, então preparem-vos um dia. Eu vou convidar o nosso irmão David, o músico, também para ensaiar uma música aqui no Manter Damaso, para vir cantar aqui no púlpito, se vocês vão aceitar. Porque é aquilo que vocês têm feito lá fora. O que eu estou falando para vocês, também para si. Assim como eu estou a encontrar, você pode encontrar. Eu não tenho amigo. É tanta maquiagem, a irmã toma como uma fruta que é decorada. Você vai me contar uma pessoa que não ora a doutrina não me convida porque eu não vou vir. Eu não virei. Exatamente, vão procurar aquele vosso pastor. Na hora você não se embora, você chora, me dólar, eles me dólar e ele fica quieto. Eu não preciso do vosso dólar, não preciso. Irmãos, dói muito no coração. Aqui nós pregamos uma coisa. Aí na vossa festa vocês fazem coisas contrárias à palavra. Ah não, porque pai estávamos na festa. Imaginemos o Senhor vivo no dia da festa. Hoje o conselho da palavra tem os levar aqui na festa. Sabe que o coração do homem não suporta a festa, cai rapidamente. Ou seja, nós somos coroas. Ah não, porque todo dia. Ah não, porque todo dia. É só um dia só. Exatamente. Imaginamos, nós só por causa da sua festa um dia, você está aceitando matar a palavra, você é mais pior do que aqueles judeus que mataram Jesus Cristo, você que mata a palavra hoje. Vou continuar nesse ponto. Aí uma nossa irmã teve uma filha, uma menina, e vai dizer, ah não, porque pai, a tia dela é que furou as orelhas da menina para colocar em brinco. Como é possível você vai permitir uma coisa que nem o muçulmano, não para o coronelista, poderá permitir isso? Furar as orelhas da tua menina para colocar em brinco? Como? Nós, os vossos pregadores, também temos meninas. Ou nós não temos também esse dom, teríamos esse gosto, devemos saber as nossas meninas. O evangelho, essa doutrina, deve superar os nossos sentimentos. Superar tudo que é seu. Quebrado, destruído, pisado, tirado do lugar e tomar uma nova pessoa. Aí poderá
Por que Deus deu Levítico? Porque sabia que no Gênesis é um mistério. Estava a demonstrar a origem. Revelava como é que a posteridade de Abraão estava oculta. Só que quando veio isso, revelou a mão poderosa que tinha. Ao chegar no Levítico, nos dá 3 grandes elementos que fazem o livro do Levítico. Aquilo que cumpriu em vida também pode se manifestar na nossa vida. Escute, só tem 15 minutos para poder terminar. Se a palavra de Deus não preparar, também não haverá o reino do Senhor. Irmãos, mesmo aquela gente, exatamente, mesmo aquela gente que por erro te dá um troco mais, que fizeste um negócio, a pessoa te dá um troco mais, não porque é minha sorte, você ladrão, devolve o troco que sobrou. Por que escreveu o Levítico? Primeiro, porque o Senhor tinha que regularizar a questão do sacrifício. A casa já foi edificada. Porque êxodo significava a construção da casa. Só que para que a casa seja completa, era necessário que houvesse o sacrifício. É por isso que Levítico fala mais sobre o sacrifício. Como é que será dada? Não preocupe. Eu virei nos outros capítulos. Darei de detalhes de todo o sacrifício. Começando no holocausto. Até no sacrifício de culpabilidade. Todos aqueles sacrifícios. E a maneira pela qual tem que se sacrificar. Teremos todo um capítulo para poder explicar isso. Mas acompanhe-me em poucas palavras. Deus escreveu, mandou escrever Levítico para poder explicar-nos como é que tem que ser feito o sacrifício. Se haver casa, deve haver também sacrifício. Segundo ponto, o livro de Levítico. Deus escreveu aquilo para poder criar uma separação entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro, entre aquilo que é bom e aquilo que não é. Para dizer em Levítico, as escritas é para Deus dizer que alguns eram puros e alguns não eram puros. E terceiro elemento, se Deus escreveu este livro, é para poder mostrar aos seus servos e demonstrar a santidade que tinha que acompanhar tudo. Escolheu os servos, mas fala da santidade. Isso é o resumo do Levítico. Tudo isso materializou-se em Jesus Cristo. O verdadeiro sacrifício é Jesus Cristo. Não quis ter oferta nem sacrifício por nome meu corpo. Ele veio materializar a vontade de Deus. A pessoa que era puro é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando pegou o pecado, transportou do seu corpo. Ele que não havia pecado, tornou pecado. Ele que era santo, tornou impuro. Ele que não tinha fardo, havia tomado um fardo. Ele transportou o fardo por causa de nós. Porque dentro dele não havia pecado.
Só que Jesus que havia transportado o pecado também era santo e sem pecado. Era puro. Porque dentro dele não havia falhas. Terceiro, o verdadeiro servo de Deus, que ele mesmo é levita, sacrificador, cantor, também tudo, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É ele para o qual Deus achou, agradou-se. E ele é o símbolo da santidade. É por isso ele disse: quem pode me convencer do pecado? Só que tudo isso aqui, revelado em corpo de Cristo, Deus também traz a de nós os levíticos. É para tornar toda a gente que aqui está um sacrifício. Para que todos nós tornemos um sacrifício. Peguemos a escritura, vamos terminar aqui a pouco. Eu estou a respeitar os meus minutos e tomaremos tempo da oração. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estou no primeiro versículo. Leia o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Je vous exhorte donc, frères, rogo-vos, pois, irmãos, vos exorto, irmãos, também assim como nesta manhã estamos exortando, a irmã de saias, de mini saias, de saias aquelas saias que te apertam o corpo. Eu estou te exortando, irmão. O irmão que ainda tem rasta. Saiba que hoje não tem nazireus. Se o sacrifício da oferta nazireus não tem o nosso e deixou seu cabelo crescer. Mas quando foi em Gólgota, ele cortou o cabelo. Porque José, ao sair da prisão, ele sai com o cabelo rapado. Ele sabia que o evangelho para os homens rapado. Será que Deus aqui nos homens? Os meus irmãos homens. O irmão que saiu da prisão cortou o cabelo. Porque o evangelho para os homens rapado. Se você não foi rapado, não tem como explicar o sonho do faraó. Será que nesta manhã temos aqui irmãos rapados? É preciso que haja um responsamento. Aquele cabelo que você trouxe do esquismo deve te cortar. É por isso que uma vez você grita: mamãe, aleluia. Ah, não, porque mamãe, aleluia. Compreenda aqui, aquele cabelo que estava só na prisão, ainda não cortaram. Esse desenho é para os homens rapados. Corta de cabeça. Cortar o cabelo para que haja um novo cabelo. Se não te reparem, agora está dizendo: no seu palácio todo gritam. E vais compreender que os músicos que não são rapados, as músicas dele dos pagãos igual. Igual. Que me seja permitido falar isso livre. Porque o livro de Levítico é santidade. Aqui Deus quer que você torne santo. Eu observo nossos músicos. Muito cedo não é o evangelho eterno. Muita ânsia não é o evangelho eterno. Estão saindo fora da linha.
Quem vos ensinou assim? J'aime beaucoup danser pour les éléments et comme pour métier. Exato, nós não negamos a dança. Eu amo dançar para o Senhor, mas Jesus e as irmãs a dançarem, ou os irmãos a dançarem, eu já não sei onde está a águia da irmã da Assembleia do Santo ou a águia da irmã que dança no orquestra do Confim. Se você não tem vocês querem nós queremos nós estamos cansados. Toda hora. Isso aqui. Eu não demorasse. Nós temos que pensar por nome do Senhor. Mas ele mais. Dançar é bom, mas. O evangelho agora tornou-se simplesmente gritos. Faça isso. As músicas de mim não sei, não é isso. Se você é filho de Deus, não. O que eu falo, eu faço. Mas para um dia eu não quero mais. Eu falo como um guardião. É demais. É muito barulho como? Nós fizemos o que é para nós conhecermos isso? Exatamente. Não, porque para as pessoas ficarem felizes, sabe? Depois obrigados a dançar. Só que isto é demais. Já ouvimos as palavras. Sabe, você sabe que a pessoa que levou a pessoa da mensagem, o evangelho da mensagem, é o músico. A pessoa que deu o amor dos outros homens, amarem o evangelho da mensagem, é o músico. Exatamente, aquele irmão expandiu o evangelho deles em muitas igrejas. Quando o convidavam nas igrejas, ele cantava as músicas da igreja dele e divulgava assim o evangelho deles. Mas nós aqui queremos fazer o contrário. Estamos a copiar coisas de fora. Parou. Fechamos os músicos. Manifestaremos. O evangelho dele. Cantem para nós aqui. O que nós estamos a pregar, cantem. Ok, je termine en Romanos. Vou terminar daqui a 10 minutos. Romanos 12. É aqui onde nós saberemos se vocês têm cabrito, ovelhas, carneiro, porque Levítico é que coloca ordem em tudo isto. Também eu não quero dizer que na Assembleia do Santo é aquele tipo de pessoa que dança para tudo a parte. Não é portanto da Assembleia do Santo. Entendemos isso? Não. Se é para dançar, nós podemos dançar.
Mas, na vontade santo, você deve dançar para a glória de Deus, sem efetivamente passar os limites do Evangelho. Portanto, meus irmãos, quando você dançar, ele nem linha. Exatamente, enquanto você deve ponto de libertar neste momento. Vamos ler, vamos terminar aqui. Romanos capítulo 12. Primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor e a compaixão de Deus, assim como também sois meus irmãos, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, como um sacrifício vivo, que não mora, que não está morta. Porque um animal morto não é dado ao sacrifício. Você já talvez, do jeito que você se embriagou ontem, aquelas casas que você já o matou. Muito silêncio. Aprenderam? Na casa da mamãe fulana. Aí, naquela mamãe. É naquela esquina. Lá onde eles disseram que já não tinha mais aquela televisão que ele faz. O irmão que tem esse comportamento é um sacrifício morto. Ninguém pode comer. Mamães, não quer ensinar que jovem por ele tem a idade do seu neto. E nós, o nosso evangelho não ensina assim. Eu estou a te pregar para que você mude. Temos que ofertar o nosso corpo como um sacrifício vivo, que é a nossa morte. Porque a vida do pecado significa você uma pessoa morta. É escritura. Exatamente, esse que vive efetivo nesses desejos é morto sem vivo. A pessoa que vive na sua consciência do mundo é uma pessoa morta. Mesmo aparecer como uma pessoa viva. Agora, o sacrifício deve ser entregue aqui, deve ser um sacrifício vivo. Uma pessoa que está na palavra. Santo. A palavra de Deus. Que é o vosso culto racional. O tempo me fala para muito comentar. Termino. Para dizer que o culto será aberto se o irmão tornar uma oferta pela qual Deus deve possuir. Eu quero que nesta manhã Deus te consuma. Deus te consuma. Se para Deus realizar, é preciso que vocês um sacrifício vivo e agradável. Que sejamos sem pecado. Vivamos a vida da santidade. O livro de Levítico é um livro que te faz oferta. Que Deus te coma. Assim como ele comia na casa da mãe, que consuma. Assim como ele comeu naquele dia. Ele viu alguém em cima do mar. Disse que esta fruta tornou maduro, vou comê-lo. Nós não podemos ver a bênção do Senhor se nós não tornamos animal para o qual Deus deve consumir. Eu quero que Deus te consuma nesta manhã. Comer, consumir significa Deus aceitar. Que Deus te aceita nesta manhã.
Ele está escrito, se você for nem frio, nem quente, ele vai te vomitar. O que Deus te consuma nesta manhã? Que Deus te mostra a sua vida. E torne uma oferta que agrada a Deus. E se você agrada a Deus, tudo quanto tivemos aqui por Deus será nos dado. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Aclamamos o Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, temos alguns minutos rapidamente. Temos algum minuto para oração, fica de pé. Todos nós vamos ficar de pé. Fica de pé, por favor. Sentaste muito tempo. Começa a orar lá onde estás. Diga a Deus: eu quero ser uma oferta agradável. Quero agradar. Quero ser uma oferta que não agradar. Ora lá onde estás. Não estou lhe ouvindo. Começa a orar, fica de pé. Para além dos irmãos que têm problema do espírito, fica de pé. Ainda não estou lhe ouvindo. Diga, Senhor, quero tornar uma oferta agradável e santo. Ainda não estou lhe ouvindo. Ainda não estou lhe ouvindo. Ora, Deus, onde está? Que Deus faça graça. Que torna um sacrifício vivo. Torna agradável a Deus. Estamos a orar. Fica de pé, estamos de pé. Diga, Senhor, torna-me uma oferta agradável. Diga, Senhor, quero tornar um sacrifício vivo.
abra as portas da sua vida. Que Deus abra as portas da sua vida. Ache graça perante o Senhor. Ora, 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 ora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ora. Escuta. Vamos aqui. Silêncio. Na como Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Na zona comandei bastante no estado de Boco. Recomendo os santos nas tuas santas mãos. Na problema daí que não vou essa solução. Problemas que você não pode ter solução. Como estava bom que talvez agradável. Dá-nos uma oferta agradável. Responda em tudo quanto estamos incomodados. Ora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vai me dar uma beleza, Aceitamos o Senhor Jesus Cristo.